Qualquer dia não há portugueses. Quando nós temos uma taxa de fecundidade abaixo dos 1,6, significa que em 100 anos, no espaço de 3 gerações, 100, 110 anos, a população desse país decresce 50%. Portugal tem menos de 1,6 e significa que até 2120 Portugal não terá mais de 5 milhões de habitantes. Ceteris paribus. Caldeirosas passa. Miguel Morgado, no seu espaço de comentário habitual, abordou uma temática que não é muito falada em Portugal e que deveria ser, muito honestamente, porque falamos imenso de questões migratórias, e bem, obviamente, mas nada disso valerá a pena se não abordarmos a questão demográfica e a questão da natalidade. E, portanto, sem mais demoras, vamos ouvir o que é que Miguel Morgado tem a dizer. Agora para falar do mistério da demografia global. A democracia também é misteriosa. Sim, no fundo, fugiu-me a palavra para o tema que vinhamos a falar. Vamos olhar um bocadinho para a questão da natalidade, que tem sido um tema que também tem vindo muito a reboque de uma outra lei, a lei do trabalho, e de algumas mudanças que o Governo está a tentar implementar. E olhando para os gráficos que trazes, de facto, algo terá que ser mudado para incentivar a natalidade, caso contrário, pelo que vemos desta linha, esta linha mostra estamos a envelhecer consideravelmente. Exatamente, a taxa de fertilidade no mundo inteiro, na população do mundo como um todo. Portanto, isto é um indicador estatístico, enfim, qual é o número de filhos que uma mulher hipotética nas atuais circunstâncias. Não tenho tempo agora de explicar exatamente o conceito estatístico que é utilizado pelos demógrafos, porque a demografia é uma ciência muito, muito interessante. Aqui, no fundo, o que se está a dizer é que o número que é preciso registar para haver renovação das gerações, portanto, para não haver contração na expansão da população, é entre o 2,1 e o 2,2. Como nós podemos ver, ao longo dos últimos 20, 30 anos, a população do mundo inteiro, não é Portugal, do mundo inteiro, está a convergir precisamente para esse valor 2,1, 2,2. Só quero dar uma nota aqui. Obviamente que os dados são verídicos, mas, e eu vou já deixar o Miguel Morgado concluir o raciocínio, mas embora isto seja uma tendência na média global, há regiões onde isto ainda é exceção, nomeadamente em zonas particulares de África, a África subsaariana e também zonas do Médio Oriente. Ou seja, num lado, podemos dizer que a questão do pouco desenvolvimento humano, económico e político poderá ser uma das razões, no caso da África subsaariana, certo? Ao mesmo tempo, no caso do Médio Oriente, não creio que isso seja particularmente a razão que explique isso, porque há zonas no Médio Oriente particularmente desenvolvidas, até com índices de desenvolvimento humano superiores aos de Portugal e até de outros países europeus na Europa desenvolvida. Eu diria que é também uma questão cultural. Portanto, não é apenas questões de incentivos fiscais, não é questão económica, é uma questão, eu diria até também cultural, filosófica e espiritual e religiosa também. Mas já lá vamos. Isto significa que nós estamos a desafiar aquela que foi uma das grandes previsões nos anos 70. Nos anos 70 previa-se que íamos ter não aquecimento global, mas arrefecimento global. E previa-se que o mundo ia sofrer com uma grande explosão demográfica, porque o planeta era demasiado pequeno para as pessoas que iam nascer para o futuro. Agora o que nós estamos a ver é que o cenário com que nós vamos ter que lidar, mais numas regiões do que noutras, já falaremos sobre isso, é o contrário. É de que a população mundial vai crescer até praticamente 10 mil milhões de habitantes e depois, se calhar, antes do século acabar, ela vai começar a contrair. E isso é uma mudança social, política e cultural que nós não conhecemos neste mundo há pelo menos 600 anos. E porquê é que isto pode ser preocupante? Na realidade europeia e principalmente na realidade portuguesa, e nós já começamos a sentir isso. Eu falei agora aqui das questões culturais e etc, não obstante isso tudo, mas a curto prazo, o que é que vai afetar claramente a vida e a carteira das pessoas? Se nós vivemos num modelo de Estado social onde claramente há uma dependência perante esse Estado nos mais vulneráveis, e os mais vulneráveis são quem? Os mais novos, bebés, crianças, e os mais velhos, idosos. Ora, esses idosos, não é? Portanto, há em maior quantidade, ou seja, nós temos uma pirâmide demográfica que vai em ascendente, ou seja, menos jovens, mais idosos, são população não ativa, ou seja, não está a criar valor acrescentado e tem uma dependência no Estado social muitíssimo grande. Significa isto que a riqueza produzida por cada pessoa, a nível da faixa etária mais baixa dos jovens, terá que ser exponencialmente maior, porque a pirâmide demográfica tem uma percentagem muito maior de pessoas idosas cá em cima do que tem comparativamente a quem é mais jovem. E a questão é, para países como Portugal, em que a dimensão do crescimento económico não é nada por aí além, e ainda para mais, não obstante que temos uma economia terceirizada, mas a terceirização da nossa economia vem do turismo, não vem propriamente de setores caros, como é o caso da tecnologia, coloca aqui um problema em termos não só
da sustentabilidade demográfica do país, como é óbvio, mas também da sustentabilidade das próprias instituições públicas do país, nomeadamente a segurança social, nomeadamente os setores de saúde que despendem mais gasto na população idosa. Portanto, ter mais filhos, ou um governo fazer políticas para ter mais filhos, para as pessoas terem mais filhos, no caso, é essencial. Já abordarei a seguir porque é que os governos não fazem isto. Já para colocar... Ou porque é que fazem muito pouco? O novo gráfico para olharmos precisamente neste novo para gráfico, forma é que nós queremos isto por regiões, não é? Portanto, há aqui grandes diferenças na redução da taxa de fecundidade entre regiões. Portanto, nós podemos ver que isto é um problema do mundo inteiro. Não é só Portugal, não é só a Europa mediterrânica, é a Europa toda, é o Extremo Oriente, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, China, que tem problemas muito graves, mais graves do que o nosso em termos demográficos, é a América Latina, é uma grande parte da Ásia, e com exceção de uma parte do mundo, que é a África subsaariana, e outros países como o Afeganistão, Paquistão, Iraque. Mas com a diferença de distinção desses países do Médio Oriente é sobretudo a África subsaariana. Aí nós estamos agora a assistir a uma grande explosão demográfica. Nós vamos ter países africanos até 2100 que vão se tornar grandes potências. Por exemplo, a Nigéria terá certamente mais 400 milhões de habitantes. O Sudão será um país com centenas de milhões de habitantes também. E, portanto, o que nós vemos é que, com exceção da África subsaariana, todas as pessoas, a população de 3/4 do mundo passou a ter muito menos filhos e agora enfrenta um problema que nunca pensou enfrentar, que é o esvaziamento, já não é dos seus campos, já não é do mundo rural, mas das suas cidades de população. E isso está a acontecer a uma taxa muito acelerada. Eu vou só dar alguns números para as pessoas perceberem. Quando nós temos uma taxa de fecundidade abaixo dos 1,6, significa que em 100 anos, no espaço de 3 gerações, 100, 110 anos, a população desse país decresce 50%. Portugal tem menos de 1,6 e significa que até 2120 Portugal não terá mais de 5 milhões de habitantes, ceteris paribus. Mas, quando ela baixa dos 1,2, no espaço de 100 anos, a população cai 80%. Quando ela cai do 0,8, o 0,9, 0,8, como acontece, por exemplo, na Coreia do Sul, então ela cai 90%. É imaginar o que seria uma China, em 2120, com 300 milhões de habitantes. Ou 400 milhões de habitantes. Ouça, isto é preocupante. Já agora, os países que o Miguel Morgado aqui refere, eu falava das questões dos países do Médio Oriente que têm mais taxas de fecundidade do que Portugal. Eu não me referia ao Afeganistão porque eu disse que eram mais desenvolvidos, mas há alguns que são mais desenvolvidos. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos eram esses, não era propriamente o Afeganistão como devem imaginar. Portanto, são aqui estes citados, mas era só para diferenciar, para não causar mal-entendidos. Isto para vos dizer, isto é especialmente preocupante. Abordámos aqui a questão económica, não é? Também abordámos a questão religiosa, mas isto acaba por ser preocupante até na questão histórica, porque reparem, a velocidade com que isto acontece é gravíssima. A taxa de manutenção é 2,1 ou 2,0, à volta disso. Portugal tem 1,6. E a tendência é continuar a diminuir. Ora, se não houver reposição demográfica, segundo os dados que o Miguel Morgado aqui menciona, ao fim de 60 anos, não é? 5 milhões de portugueses. O que significa que a questão da imigração colocada em cima da mesa será, caso não se faça, e atenção, eu não estou a advogar isto, estou só a dizer que, tendo em conta a perspectiva globalista da política nacional e europeia, é o que vai acontecer. Mas, tendo em conta essa mesma perspectiva, se nada for feito para o incremento das populações europeias, então e a tendência da imigração a aumentar, significa que filhos e netos de portugueses, que já cá estão neste momento sendo portugueses em Portugal, em 2070 ou 80, não é? Portanto, estamos em 2025, 2085, não é? Serão praticamente, não digo nulos, mas terão uma redução para metade. É isso que estamos a chegar. E reparem, não estamos propriamente a contabilizar os números da imigração nesta equação, tendo em conta que nos últimos 7 anos a imigração em Portugal aumentou 270%. Ou seja, isto é meio caminho andado para um decréscimo acelerado populacional, não só a nível global, mas particularmente nos países europeus e particularmente ainda em Portugal. Agora vamos à questão, antes de terminarmos aqui, mas vamos à questão do porquê que os governos não se preocupam mais com isto e isto não entra mais em narrativa política. Reparem que quando se fala da questão demográfica nós falamos sempre a 40 anos,
a 60 anos, em que a taxa de fecundidade a 60 anos tem um resultado de, a 70 anos tem um resultado de, porque para nós fazermos a análise a nível demográfico precisamos de uma análise geracional, e uma geração tem 30 anos, uma legislatura tem 4. Ou seja, quem coloca políticas de natalidade, políticas natalistas em cima da mesa, saberá que elas não terão efeito pelo menos daqui a 10 anos. E isso é uma das vantagens, atenção que não estou a advogar às ditaduras, obviamente, atenção, mas essa é uma vantagem que regimes mais autocráticos têm comparativamente a regimes democráticos. É o facto de, como estão sempre no poder, não há eleições, ninguém os tira de lá, não é? Portanto, e aí é a desvantagem da ditadura, podem planear a longo prazo. E isso, obviamente, comparativamente à democracia, é mais complicado, em que para implementar políticas de natalidade e ter que ganhar eleições sucessivamente de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, a política de natalidade não é propriamente a mais popular para se adquirir votos. Pode ser que isso mude com estas questões de entendimento público, da questão da subsistência dos serviços públicos, da pirâmide demográfica, das questões de identidade nacional, imigração. Pode ser que isso mude, mas é mais pela questão da narrativa em si e não propriamente, única e exclusivamente, da questão do pensar a longo prazo. Normalmente as pessoas não pensam a longo prazo, pensam mais a curto prazo, é o que é, não é? Portanto, o ser humano funciona assim. E é por isso que os governos não se preocupam tanto com a natalidade como se preocupam com a imigração. Porque a imigração é o cotidiano. Dia a dia as pessoas veem que há mais pessoas que vieram de X local e não sei o quê. A natalidade não é uma coisa que se vê, até porque, enfim, na imigração as pessoas andam na rua, andam no metro e etc. A natalidade, a maior parte das pessoas não trabalha numa maternidade, não é? É um bocado por aí. E isso não é propriamente o mais popular para um governo que quer governar há 4 anos. Mesmo a 8. Mas enfim, vamos continuar. Hoje tem 1.400 milhões de habitantes. Uma Coreia do Sul com 5 milhões de habitantes. É uma realidade para a qual nós não estamos preparados e que levanta o problema de como é que nós invertemos esta trajetória. Eu sei que já não temos tempo, só quero terminar com este ponto. Podemos trazer esse tema para a semana. Então trazemos isso para a semana. Mesmo que não tenha concluído aqui, que pronto, os tempos em televisão e em rádio são sempre complicados de gerir, anúncios, programação, mas foi extremamente elucidativo o que se foi aqui colocado. E é um problema que efetivamente deveríamos começar a falar mais e aprofundar mais e até possíveis soluções. Há uma medida, porque isto é um fenómeno social, e os fenómenos sociais, para serem estudados, entendidos e resolvidos, no caso, precisam de multidisciplinaridade. Ou seja, nós não vamos resolver o problema da falta de natalidade europeia ou nacional abordando apenas a questão económica, ou abordando apenas a questão espiritual, religiosa ou cultural ou civilizacional, ou as questões de segurança ou de imigração. Não. Vamos resolver abordando todas. Daí a multidisciplinaridade. Por exemplo, do ponto de vista cultural, o que é que ajudaria a compreender porque é que as pessoas não estão a ter filhos? Perceber, falar com os jovens, homens e mulheres, entre os 20 e os 40 anos, não é? Uma idade maioritariamente fértil, o que é que os leva a não ter tantos filhos ou a não ter filhos sequer? Portanto, perceber essa matriz cultural ou de alteração comportamental civilizacional. A nível económico, implementar benefícios fiscais a esteroides. A Hungria tem, por exemplo, a Hungria tem uma medida, gostando ou não, do Viktor Orbán, isso aqui é indiferente, mas a medida eu acho que é boa, no sentido em que há um desconto de pagamento de 25% no IRS por cada filho que se tenha. Ou seja, uma pessoa que pague X, vamos imaginar, 1.000 euros de IRS, estou só aqui a colocar o número para o ar redondo para simplificar, paga-se 1.000 euros de IRS, mas se tiver um filho, 25% é abatido. Se tiver 2 filhos, 50% é abatido. 3 filhos, 75% é abatido. 4 filhos não paga IRS. E eu creio que é para o resto da vida. Não sei se a medida se aplica a toda a gente, a agregado familiar total ou a mulheres apenas. Mas a medida existe. Não sei qual é a métrica de aplicação depois, mas a medida existe. Portanto, era algo que podíamos partir, era um ponto de partida interessante para começarmos a tentar resolver este problema. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para